Jovem Conservador de Direita. Podcast. Pessoal, como é que é? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. As pessoas já ligaram para outra estação de rádio. Eu ia dizer só, espero que as pessoas estejam a ouvir isto na aparelhagem de casa mesmo. Que é para partilhar com os vizinhos aquilo que estão a ouvir, altos berros mesmo, Sim. Abrem as janelas para toda a gente poder ouvir a nossa voz. Porque, tipo, o ato de ouvir através aos escutadores é muito egoísta. As pessoas estão todas isoladas a ouvir a sua própria cena e é muito mais fixe partilhar. Ainda por cima, eu às vezes para engatar gajas, eu partilhava fones e elas ficavam com o esquerdo, eu ficava com o direito. Estávamos a ouvir a mesma coisa, mas não estávamos a ouvir em estéreo. E depois, tipo, também pode passar doenças, não é? De cenas que se transmitem através dos ouvidos. Então isso é perigoso. E se querem evitar estas situações, até por causa de questões de pandemias e assim, ouçam através da aparelhagem. Ponham o volume no máximo e ouçam. Só faltava dizer para virar uma coluna para a rua. Também. É? Andem com aqueles carros que os circos usam para fazer marketing. Sim. E que alguns partidos políticos também usam. E passem um podcast assim. Acho que é o mínimo que as pessoas podem fazer. Olha, qualquer dia quase que inventam. Já viu o que é contratarem pessoas para cafés literários que passavam a ser DJs de podcast? Isso era fixe, doutor. O pessoal apanhava pequenos segmentos dos podcasts, coisas que curtia. Fazia misturas. Dizia, sim, vamos meter agora uma cena do ar livre do Dr. Salvador Martinha. Agora, pessoal, cena mesmo inteligente, transição, perguntar não ofende, Dr. Daniel Oliveira. Aí, ganda seca, a malta, não é? Ganda seca, mete uma cena mais mexida. Então a cena mais mexida, Dr. Pedro Teixeira da Mota, ali a bombar, o pessoal todo a curtir. Uou, que este puto é mesmo em grande. Pronto, acho que dava uma festa fixe, o pessoal ouvir bocadinhos de podcast. Sim, podia ser. Sim, é o futuro, é o futuro. O pessoal já não ouve música. O pessoal ouve podcast de pessoas a falar de música. E a dizer que músicas curtem bué, e qual é o top das músicas que eles curtem bué. A evolução da música é essa, teve o lançamento originais, depois houve o DJing que fazia remix e hoje em dia não há remixes, há pessoas a falar sobre que as músicas foram lançadas, não é? Exatamente. Descritivos. Exatamente. Hoje em dia as pessoas não ouvem música, vão deixar de ouvir músicas em festas, vão ouvir um podcaster a falar sobre como essa música o marcou numa festa. Então estão a dançar, não estão a dançar a música. Sabe que uma das características e que está no código deontológico dos podcasts é a sinceridade. Sim. É fundamental, não é? Haver sinceridade nos podcasts. E as pessoas têm de partilhar histórias mesmo muito sinceras nos podcasts. E cenas que vão mesmo na cabeça delas, mesmo ali estão ali mesmo. Estão ali, Sim. Estavam ali na pontinha da cabeça e... Porque eu pessoalmente curto mais ouvir, por exemplo, um comediante ou um humorista falar sobre como determinada música o marcou ou o ajudou a engatar uma gaja, do que ouvir mesmo essa música. Ok. Porque tem mais reflexão. Não, e no fundo, num mundo onde está tudo pronto a ser consumido ao alcance de um clique, haver este autocontrole de não ir imediatamente à internet, ouvir a música e, calma, não, prefiro fazer este build-up para ver esta pessoa a falar desta música e, se for preciso, e não vou ouvir hoje. Isto é de um autocontrole do século XXI incrível mesmo. Estas pessoas são heróis. E isto para dizer que se esta semana resolverem ouvir podcast, vão poder ouvir-me a mim e ao doutor, sob diversas formas, no podcast. Era o que faltava. Era o que faltava, doutor Rui Maria Pego. E da doutora Ana Martins. Da doutora Ana Martins, ainda vai sair. O podcast Até Tenho Amigos que São. E o podcast Humor à Primeira Vista. Já saiu. Que já saiu. E mais algum podcast onde uma pessoa tenha estado? Acho que não. Só me lembro desses 3. E terça-feira, certo? Dia 10 de março, podem ver-me na Prova Oral TV. Tivemos lá os dois. Foi fixe. Das melhores experiências da minha vida. Estive sentado ao lado da doutora Helena Coelho. Ainda não percebi porque é que a sentaram ao seu lado e não ao meu. E ela espirrou para cima de mim e tudo. Foi. Por isso foi fixe. Pronto. O senhor lavou? Não. Ainda tenho os perdigotos dela no casaco, sim. Ah, sim? Sim. Ok. E se tiver de apanhar coronavírus, que seja assim. De uma influencer do Instagram. E modelo. E cantora. Apresentadora e cantora. Sim. Ok. Podemos começar este programa ou quer falar ainda de mais alguma coisa? Temos de falar de outra coisa, não é? Temos de falar de... Há outro podcast onde tivemos, que é o podcast Alegria de Viver também, já agora. Tivemos nesse podcast? Tivemos nesse podcast. Eu não me lembro. Mas sim. Eu para mim, chega a uma altura, quando participo em mais do que 2 podcasts, passam todos a ser o mesmo. E temos de falar que, pronto, se não quiserem ouvir em colunas viradas para a rua, podem ver-me ao vivo. Onde? Quarta-feira, dia 11 de março, vejam lá, Atrás os Montes.
Isso não é perigoso, doutor? Não, acho que não. As pessoas são bondosas lá. Sim. Sim, desde que não lhes roubemos as esposas, não é? Não somos mortos com uma caçadeira. Portanto, em princípio está tudo bem. É uma tradição de Trás-os-Montes as pessoas irem lá roubar esposas. Sim. Podem fazer, desde que tenham cuidado com as caçadeiras dos maridos. É isso Sim. mesmo. Não vamos lá roubar esposas de ninguém, Portanto, por isso estamos seguros. é quarta-feira, dia 11 de março, no Teatro de Vila Real, eu vou lá estar com o meu fabuloso espetáculo, O Supremacista Cultural. O doutor e a delegação nos chega. Ah, for sim, contratada isso- para o acompanhar, sim. Sim, isso já Sim. parte do princípio que as pessoas sabem. E 21 de março, Braga, já agora. Já quer anunciar esse? Já é público, mas Ok, para está as bem. pessoas do Minho se lembrarem que não vão ter outra hipótese tão cedo. Vamos lá, então. Siga o programa. Tema da semana. Doutor, qual é o tema da semana? O tema da semana é viroses. Pois isto está um pânico. Está o pânico instalado Sabe pelo o que é que me custa mais? Covid-19. Diga lá. É não mexer na cara. O senhor não tem mexido na cara? Não podemos, não leu as regras. Sim, mas e se tiver comichão? Imagine, anda no ar, não é? Anda Sim. aí no ar uma pena e pousa-lhe na ponta do nariz. O senhor fica com uma daquelas comichões que o podem matar. Não coça? As regras da Organização Mundial da Saúde é roçar a cara na parede. Ah, Mas tem de ser uma parede um bocado áspera. rugosa. É, por isso é que eu já estou com a cara meio esfolada e com cal. Ok. Sim, meia branca, porque tenho comichão e raspo a cara na parede. É isso, é o que Sim. o senhor faz. É, claro. Uma pessoa simplesmente não posso mexer na cara. Porque assim posso andar com as mãos sujas à vontade. Posso espirrar para as mãos, posso meter as mãos onde quiser, desde que não toque na cara. Na minha cara, na cara de outras pessoas, posso. Ou seja, da cara de Isso é o outras... que está na Direção-Geral de Saúde. Está, eles só dizem para as pessoas não mexerem na cara. Quer dizer que podemos É a mexer única na cara coisa dos outros. que eles dizem. Se eu tiver comichão na mão, coço na cara de outra pessoa. Meto-lhe assim os dedos nos olhos. Ok. É isso que está. É isso que quer dizer às pessoas. Eu não sei se as regras são estas, não as sei de cor. Mas é uma regra que eu aprendi, é não mexer na cara. Olha, eu neste momento investi numa startup que é uma máquina de sulfatar gel para as mãos. Em que uma pessoa anda, como se andasse com um chuveiro na rua, mas sempre que anda no meio de pessoas, anda a aspergir sobre ela e que cria assim uma espécie de diâmetro de segurança. É tipo um nevoeiro, cria nevoeiro é. de Sim, é um nevoeiro individual desinfetante. Tipo o Dr. Dom Sebastião, mas que o nevoeiro é álcool. É. Mas isso dá moca, não dá, doutor? Eventualmente uma pessoa sempre a cheirar álcool, Não sei. álcool aspergido ainda por cima. Pois, não sei se dá, mas Sim. pelo menos as pessoas ficam mais alegres para enfrentarem o vírus, a pandemia que se aproxima. A Itália está bué grave, não é, doutor? A Itália tem mais casos neste momento do que só fica atrás da China, se não me engano. Pois, é mesmo chunga. Ainda por cima já viu o que é morar em Itália e eles terem de cancelar todos os concertos do Dr. Eros Ramazzotti, E da doutora Laura Pausini da Dra. Laura Pausini e do doutor Giovanotti, não é? Que e eles do Dr. normalmente... Neck. O Dr. Neck andam sempre em digressão juntos. Eles todos os dias, em Itália, há concertos destes cantores. Tiveram de ser todos cancelados. Os Eles italianos, fazem eu não sei como é que se diz vingança em italiano. Revenja. Pronto, é Revenja de los 90, não é? É. Pronto, é isto que eles fazem em Itália. Mas sempre. Sempre. Porque um italiano que não vá a um concerto do Dr. Eros Ramazzotti pelo menos uma vez por mês, parece que nem é ele próprio. Deixam de fazer aquele gesto que eles fazem com as mãos, Sim. a falar, e passam a falar com gestos aleatórios das mãos. Sabe o que é que eu acho também? É que sempre que a Península Itálica, perde importância no mundo, arranjam algo para disseminar coisas sobre a Europa. Império Romano. Sabe que a peste negra entrou por Itália? Não, Pois, entrou, sabe? não sabia. Pronto, depois do cerco de Tiro, na Ásia Menor, os barcos que vieram, há quem diga que houve ratazanas que treparam-se pelas cordas para o porão do barco que vinha de regresso à Itália e que depois entraram por Itália. Não eram as ratazanas que tinham peste negra, eram as pulgas das ratazanas. E até decorei o nome. Como? Xenopsila queopis. É o nome das pulgas que transmitiam a peste bubónica, peste negra. E é a forma Mas mais... como é que o doutor sabe? Esteve lá, foi? O doutor esteve lá? Eu não. Então como é que sabe? Então, vi uma vez um anúncio. Oh, não acredito nisso. É verdade isto. É impossível as pessoas saberem o que é que aconteceu nessa altura se não estiverem lá. Está a dizer que a história só é possível porque há pessoas que viajam no tempo ou que estiveram presentes nos momentos históricos. Sim.
quando morre alguém dessa altura, tudo o que se pode conhecer sobre o que aconteceu nesses tempos é só especulação. Ah, é? É, porque deixa de haver testemunhos reais das cenas. Ah, e então é tudo especulação. É. Pronto. O Dr. José Rodrigues Santos concorda consigo. Por exemplo, em relação à naturalidade do Dr. Cristóvão Colombo. Claro, uma pessoa depois pode dizer o que quiser. É isso. Pode falar do passado como quiser, mas não é o que aconteceu mesmo. Ok. É sempre uma especulação. É. Ok. E, portanto, estava eu a dizer, sempre que a Itália perde pujança, por exemplo, na altura da peste negra, até Roma perdeu pujança, porque havia 2 papas. Havia um papa em Roma e um papa em Avignão. É como agora. Agora existem 2 papas, Existe. mas um abdicou, certo? Um abdicou. Mas na altura não. Havia 2 que queriam mesmo ser papas. E as pessoas dizem, quem é o papa que eu vou amar? Hoje em dia há 3. Quem é? Sou eu, também quero ser papa. O senhor gostava de ser papa? Sim. E o que é que está a fazer para isso? Em termos Nada, de construção decidi de carreira. agora. Decidi Ai, agora. decidiu agora que gostava de ser papa? Sim. Não, que sou papa. Ah, e que características é que o senhor tem para poder ser um bom papa? Não pensei muito nisso, mas curtia ter um daqueles carros. Já viu que é andar de carro pela cidade, toda a gente a ver-me numa espécie de montra? No aquário? Sim, eu curtia isso. E curtia também não ter de pensar muito sobre como é que me havia de vestir. Era sempre igual? Era sempre igual. Ok, com aquela saia Sim. e os sapatos vermelhos. Então, celibato já é, não é? Não é que eu queira, mas Certo. pronto. De resto, acho que cumpro os requisitos. Ainda por cima sou mais novo, tenho mais genica. Posso aparecer em imagens sem ser velhinho. Ok. Portanto, não percebo porque O é que, senhor sabe falar muito devagar, sem se perceber muitas das coisas que diz. se for preciso, sei. Ok. Então, tem tudo. Tem tudo para ser papa ao mesmo tempo. Sim, E onde é ainda que por o cima senhor... devo receber menos do que os outros 2. Devo fazer o mesmo serviço por menos. Por exemplo, eu não sei quanto é que recebe este Papa, deve receber para aí 1000 euros por mês. Eu faço o mesmo por 400. Por isso, acho que a partir de agora está decidido quem é que é o Papa. Ok. Só se o Vaticano for burro e não ver o que é que está à frente deles. Sim. Olha, eu se fosse assim, criava uma página de LinkedIn a dizer à procura de emprego como Papa. Não é à procura de emprego, eu sou o Papa. Ai, já é mesmo. Sou. Ok. Só estou à espera do reconhecimento. Ok. E o senhor vai estabelecer-se em que localidade? O novo Vaticano para si vai ser onde? Porque existe um Papa que vive no Vaticano a sério. Posso escolher uma cidade do mundo? É. Então já foi em Avignão? Veja lá. Então vai ser em Punta Cana. O senhor vai ser o Papa de Punta Cana? Sim. Ok. Vai meter Vou ficar o lá novo Vaticano no meio de um resort, é isso? É. Em que as Com pessoas vão... buffet? Sim. As pessoas, em vez de estarem na praça a apanhar sol, estão dentro de uma piscina, é isso? Sim. O senhor vem à varanda do hotel e diz o que tem a dizer. É? É. Rezar a missa da Páscoa e tudo mais na varanda de um hotel. É isso? Sim, com DJs e assim. Ok. Não, se querem, vou fazer missa, vou fazer um E set as pessoas, como DJ. têm, e as pessoas, como têm pulseira, têm hóstia all you can eat, não é? É. Vão lá ao buffet da hóstia. Só os que têm pulseira. Só os têm pulseira. Os que não têm de ir, têm de pagar por cada refeição. Ok. Mas nem preciso dar missa, faço um set de DJ. Só Por com exemplo, músicas religiosas. músicas alusivas ao que eu quero. à Começava com mensagem quem? que Com eu o quero Dr. passar. MC Hammer, com aquela música O Pray, Sim. não é? Que é de rezar. É, por aí. Ou músicas de tipo, quando é Natal, por exemplo, o remix da música da Doutora Mariah Carey, por exemplo. Ok. All I Want for Christmas Is You. Sim, sim. Só música sacra, não é? Sim, tipo, mas tem de ser remix, porque as pessoas dançar, por exemplo, a música do Dr. Roberto Carlos, de Jesus Cristo. Essa música é muito parada para passar. Tinha de fazer um remix para ela ser mais mexida. Ok. Muito bem, então. Vejo que tem tudo estabelecido para a sua carreira de Papa em Punta Cana. E decidi agora, Ok. Pronto. E estávamos a falar do vírus. do vírus. Ok. Neste momento, temos o nosso presidente em quarentena, o Dr. Marcelo. Isso não se faz. Um homem que vive do contacto social e de abraçar pessoas, de forçar-lhe a ficar fechado num palácio, com Mas tudo isto- do boi do melhor. E deve ter boxe, deve ter os canais todos, premium, da nós. Mas isso não é suficiente para o Dr. Marcelo. Eu temo que no final desta quarentena o Dr. Marcelo apareça estendido no palácio. Porque não aguentou. Ele não teve... Sabe que sempre que ele abraça alguém tem uma libertação de oxitocina. Rouba-lhe, é tipo um dementor, rouba-lhe um bocadinho da alma das pessoas, não é? E se ele não alimenta-se tiver disso. oxitocina diária, eu não sei Sim. se ele sobrevive. 15 dias. Coitado. Pedir ao Dr. Marcelo para não abraçar uma pessoa é como pedir ao Dr. Tom Cruise para não correr nos filmes, não é? Então está a dizer que o Dr. Marcelo é uma espécie de vampiro que vive do contacto humano, só que ele não suga sangue, ele suga um bocadinho da essência das pessoas. É. Por isso, sempre que tiram uma selfie com o Dr. Marcelo, estão a alimentá-lo. Exatamente.
é o oxigénio dele, é o afeto. E, portanto, eu acho que devíamos, sei lá, a nossa forma de contributo para o Dr. Marcelo é arranjar formas dele conseguir sobreviver a estes 15 dias sem afeto. Como? Eu, por exemplo, uma das ideias que tinha é ele comprar uma daquelas telas verdes, sabe? Um chroma key. Sim. E comprar uma moca. Pedia lá um senhor da Globo para lhe entregar lá no Palácio de Belém um chroma key. E depois ele tirava fotos em pose, sei lá, de Cristo Rei, assim como quem está a abraçar pessoas, Sim. ou a dar um passou bem, ou a dar 2 beijinhos. Percebe? Pedia isso. E dizia, isto é para uma sessão fotográfica na GQ e não sei o quê. Todos os dias à noite ia o segurança lá do palácio dar-lhe com uma moca na cabeça. E durante a noite, lá um dos jornalistas que ele contratou, tirava um workshop em Photoshop e depois juntava todas aquelas poses do Dr. Marcelo com pessoas mesmo reais de Portugal. Tipo, pessoas como Barreto, de Campinos. Falavam com o Dr. Insónias em Carvão Podia ser. para fazer essas montagens. Assim, pessoas de Bragança, dessas pessoas velhas da Nazaré, pessoas de óculos de startups, daquelas coisas que ele participa. Sim. E no dia a seguir de manhã, ele como me levava com uma moca, acordava, estou com uma dor de cabeça tão grande, e vinha ao assessor e dizia, pois se calhar nem se lembra o que é que fez ontem, Dr. Marcelo, foi um dia tão duro, como todos os dias, mas olha, eu tenho aqui uma sessão fotográfica para lembrar-lhe o que fez. E mostrava aquelas montagens, e ele assim ficava logo com a esperança renovada, quase como se fosse a doutora Drew Barrymore, naquele filme do Dr. A minha namorada tem amnésia. Do Dr. Adam Sandler, exatamente. Doutor, eu não sei se concordo com isso. Então. Temos de bater no Dr. Marcelo todos os dias. Prefere, Faz mal ao cérebro. mas prefere que o Dr. Marcelo faleça ao fim de 15 dias ou que tenha sobrevivido ainda com umas pancadas na cabeça? Não, eu não quero que ele morra de nenhuma maneira. O que eu acho que podia acontecer é, em vez de serem montagens de pessoas, levavam-se mesmo pessoas reais. Então e o vírus? Depois, no final, matava-se essas pessoas. Isso é À mais saída humano. Nenhuma delas é o presidente, não é? É chato, mas é pela segurança de todos também. As pessoas também, se morrerem, não propagam o vírus. Pode escolher pessoas que sejam mais pessoas. Por exemplo, vai-se a todas as povoações, faz-se uma eleição. Quem é a pessoa... A pior pessoa daquele conselho. Tipo Casa dos Segredos. Tem de nomear uma pessoa para ir tirar uma fotografia com o outro. Tipo um tributo. Não é? Escolhe-se quem é a pior pessoa daquele conselho. E depois manda-se essa pessoa tirar fotografias com o Dr. Marcelo para ele não morrer por falta de contacto humano. E depois, para impedir que essa pessoa contamine a doença a outras, pronto. Custa-me. A mim, custa, mas é preferível isso a colocar... Para mantermos vivo o nosso Sim. presidente. Sim. Tenho outra ideia. Qual? É fazer uma puxada do Rio Tejo. Uma puxada? Para dentro do Palácio de Belém. Isto é, sabe que o Dr. Marcelo gosta de nadar. Sim. E no Palácio de Belém não há muitos sítios para nadar. Uma vez ele ia sendo abatido lá numa fonte, que ele foi nadar para uma fonte, e confundiram-no com um sapo, que ele tinha musgo na testa. Sim. E então, o que é que eu acho? O Dr. Marcelo precisa de espaço para nadar. O Palácio de Belém não tem piscina? É pequenina. Mas eu vou dizer o porquê desta puxada. É perto, portanto Sim. não é um empreendimento assim por quase aí só além. atravessar a rua. É só atravessar a rua, portanto fazia uma puxada para dentro, ou seja, desviavam o leito do Rio Tejo para dentro do Palácio de Belém. Sim. E substituíam os muros do Palácio de Belém por aqueles vidros do oceanário. Podia ser um túnel. Podia ser um túnel. Mas depois a água tinha de subir de tal forma para o Dr. Marcelo aparecer a nadar junto aos vidros. E assim as pessoas estavam do lado de fora, tocavam no vidro, como quem está a dizer adeus àqueles tubarões e àquelas lontras do Sim. oceanário, e o Dr. Marcelo dava uma lambidela no vidro, as pessoas metiam a mão ou a cara e ele lambia o vidro como se estivesse perto delas. Isso é fixe, era tipo aquele filme, o Shape of Water, não é? Exatamente. Era Sim. o Dr. Marcelo ser aquele bicho. Sim, e as pessoas podiam visitá-lo desde que ele estivesse dentro d'água, protegido por um... Exatamente. As pessoas já sabiam que às 2 podiam ver o Dr. Marcelo a nadar, às 4 a ser alimentado, não é? As próprias pessoas podiam ter baldes de coisas, de comida cá fora, de coisas que o Dr. Marcelo gosta, para tirar para dentro d'água e depois vê-lo ali a ir à tona fazendo... a comer. Dar-lhe colheres de vichy suase. Sim, não é? por exemplo, podia ser isso. E se o Dr. Marcelo estivesse na fase de acasalamento, se calhar podia ter uma hora em que ele metia uma fêmea lá dentro e viam-no a acasalar. Aí, quem me dera que isso existisse. Não acha que era uma boa ideia? Eu acho, tipo, e para o turismo era bom também, não é? Era ótimo. Porque as pessoas já estão fartas de ir ao jardim zoológico, são sempre os mesmos animais e é sempre o mesmo. Aí vamos ver os ursos, as cobras, os gorilas. Nunca tem a oportunidade de ver um Presidente da República, não é? É no seu habitat natural. E depois andava da forma que mais gosta, em tronco nu, não é? Em tronco nu mesmo? Sim, Ou
podia andar com tipo mascarado. Também podia. Ou de fato e gravata. Faziam um fato e gravata impermeável. Podia ser. Também para manter alguma dignidade, não é? Daquele material que levou o Dr. Michael Phelps a ganhar todas as medalhas. Sim, mas fato e gravata. Mas fato e gravata. Sim, para manter alguma dignidade, não é? Sim, sim. Aliás, a própria gravata podia ser o leme que orientava a direção. Sim. Ficava assim tesa, assim virada para a frente, e o Dr. Marcelo virava consoante a gravata. A direção da gravata. Está a ver? O doutor não tem medo de apanhar a doença também? Acho que não. Está tudo imune? bem. Estou imune. Nunca estive doente na vida e ia estar agora. Agora, por exemplo, sabe que vírus é que existe neste momento nos Estados Unidos? Não. Também existe coronavírus, é verdade. Mas existe outro, que é o vírus do socialismo, que está a ser contido neste momento, sabia? Está a referir-se às eleições primárias democratas. O Dr. Bernie Sanders. Quando tudo indicava que ia ganhar a nomeação, o Partido Democrata demonstrou o maior ato de sentido de Estado e de responsabilidade alguma vez visto na história total dos Estados Unidos. Acho que isto está ao nível da decisão de deixarem de ter escravos. Por uma questão de percepção pública, Então, como é óbvio. O Dr. Bernie Sanders é um socialista totalitário, que ele queria fazer coisas horríveis. O plano dele para os Estados Unidos é horrível. É um sistema de saúde Que é isto? e que as pessoas possam ir para a universidade e que não se fiquem endividadas. Sim, que é sim, ridículo. Ao menos assim dão valor, não é? Se tiverem de pagar o curso até aos 50 anos, pelo menos estão a dar valor. E depois, tipo, um Sistema Nacional de Saúde. Ok, as pessoas... Era bom para as pessoas poderem ter cuidados de saúde gratuitos. Mas não tem escolha. Mas não tem escolha. A única escolha que têm era serem cuidados num sítio. Terem cuidados de saúde num sítio. Pelo menos agora sabem que não têm cuidados, muitas das pessoas, mas sabem que se trabalharem muito, podem vir eventualmente a ter um seguro de saúde que lhes permite escolher. Não em todos os sítios, mas em alguns sítios. Pelo menos há essa liberdade de escolha. Eu prefiro ter liberdade de escolha a ter saúde, pessoalmente. Acho que é mais importante. Porque assim... Acho que vem na Bíblia até. Sim, se eu puder escolher, pelo menos sinto-me livre. Exatamente. E, pelo menos, imagino, tenho um problema de saúde. Se não tiver sequer seguro de saúde, não vou para uma fila de espera. Morro na mesma, mas não morro numa fila de espera. É pior, porque, já viu, estar à espera em corredores ou mesmo em casa é triste, não é? Porque há aquela expectativa, a esperança de, eventualmente, vou ser chamado e será que me safo ou não? Pois. Pelo menos aqui já sabemos com o que contamos. Que é, não, vou morrer. Pronto, mas aceito. Não é? É mais digno. É mais digno, sim. Acho que é uma forma mais digna. E então, perante a possibilidade de impor esta agenda vermelha, que transformava-se... Totalitária, o establishment democrata uniu-se em torno do Dr. Joe Biden, que foi o vice-presidente do Dr. Obama. O Dr. Obama candidatou-se, vai ser o primeiro presidente negro. Então ele teve de escolher um vice para apaziguar os racistas. Não é? Certo. Para poderem votar nele mais tranquilos. Ok, ele é negro, mas tem ali um senhor idoso, branco, a controlar a cena. E então o Dr. Joe Biden agora assume-se como o favorito, apesar de estar claramente com demência, não é? Certo. E não é só o facto de ele ser é o favorito para os democratas, mesmo sabendo os democratas que tinham mais hipótese de ganhar ao Dr. Trump com o Dr. Bernie Sanders do que com o Dr. Joe Biden. Claro, porque o Dr. Trump tem problemas, mas pelo menos não é socialista, não é? É isso mesmo. E o que os democratas tomaram uma decisão que eu diria honrosa. É um ato heroico. Isto está ao nível do heroísmo dos americanos em Iwo Jima. Que é, preferiram perder as eleições nomeando um democrata que não vai impor socialismo, nem vai impor nada porque vai perder as eleições com o Dr. Trump, do que apoiar o Dr. Bernie Sanders e garantir quase uma vitória ao Partido Democrata, mas sob que pena? Socialismo, mais vale a pena perdermos e ficarmos como estamos do que ganharmos e mudar tudo. Sim, porque os democratas, com o Trump no poder, com o Dr. Trump no poder, pelo menos podem continuar a dizer o fascismo está a chegar, é horrível, Exatamente. E como é que é possível um louco deste estar à frente do país? Mas ficam tranquilos porque sabem que é da boca para fora e que pelo menos não tem socialismo a querer impor a sua agenda de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a vida das pessoas, dos lobistas, todos do Washington. Se tiver o Dr. Bernie Sanders, não é? Agora ganhamos, tivemos aqui a chamar fascistas aos outros e agora estão a fazer-nos o pior insulto que alguma vez nos fizeram. Estão-nos a chamar socialistas. E depois eram despedidos, não é? Os lobistas não cumpriram o seu papel, eram despedidos pelos patrões, as pessoas, os CEOs das grandes empresas. Isto não pode acontecer. Porque o Washington
é uma máquina bem oleada que tem de se manter tal e qual. Ninguém pode mexer naquilo, senão acaba o mundo todo. Não, as coisas precisam de continuar a ser como sempre foram. Porque senão, se mudam demasiado, pode ser terrível. Mesmo que o Dr. Bernie Sanders ele tem aquela agenda do Green New Deal, não é? Para combater as alterações climáticas. Alegadas. Alguma coisa... Alegadas, sim. Alguma coisa mais radical de esquerda do que isso? Não há. É preferível ir fazendo as coisas aos bocadinhos, como estão a ser feitas, e mandar as pessoas reciclar e ouvir os discursos da doutora Greta Mortágua e ficar indignados, do que fazer alguma coisa mesmo que envolva investimento do Estado. Não pode ser. Porque depois as pessoas começam a ver, se calhar o socialismo funciona, e começam a querer impor mais socialismo aos outros. Isso, e então... Isso é o que tem de parar já. O socialismo não pode chegar ao poder porque corre o risco de funcionar. E as pessoas depois ficam socialistas. E não há nada pior do que isso. Pronto, temos de estar muito mais preocupados com outras coisas. Que é, como é que o senhor disse no início, que é ter a cara lavada. É isso? Não tocar na face. Para impedir que pandemias se propaguem pelo mundo inteiro. Seja o Covid-19, coronavírus, seja o socialismo. Coisas que devemos evitar. Doutor, e que comportamento é que devemos evitar? Devemos evitar fazer figuras tristes quando pensamos que estamos na iminência de falecer. Está a referir-se ao Dr. Chicão, à reação do Dr. Chicão. O que é aquilo? Figuras tristes, doutor. Eu A curti. sério? Eu acho que ele teve um comportamento heroico. Achou que aquilo foi heroico? Achei que foi. Ele estava com aquele ar. Tipo, houve um terremoto, ele estava a discursar, o terremoto interrompeu e ele ficou... Não sai daqui. Agora vou ficar aqui e vou enfrentar as consequências. Quieto. E muitas senhoras na internet gostaram do que viram. Ai, gostaram? Gostaram e ficaram, sim senhor. Aquilo achou que aquela cara com que ele ficou denotou, foi um boost de carisma do Dr. Chicão, é isso? Foi, porque no fundo as pessoas não podem controlar o que lhes acontece ao nível de terremotos, não é? Eu acho e o Dr. que sim. Chicão ficou. Eu não sei quem foi o estagiário de Deus que resolveu introduzir este terremoto a meio do meu discurso, mas a seguir na missa vai levar com uma reclamação junto do gerente da natureza, que é o Dr. Jesus. Ok. E vou reclamar... mas não consegue falar diretamente com o Dr. Jesus. Ele tem de falar com quem? Com o amanuense, que é o Dr. Sim. Padre, não é? Sim, fala o com o Dr. senhor que Padre. registra os... Vai lá ao livro de reclamações. As reclamações, exato. Peço desculpa, mas foi extremamente indelicado que tenham preparado um terremoto mesmo a meio do meu discurso e que fez com que eu fizesse aquele ar de quem está a ser confrontado com a sua própria mortalidade. Mas depois é um ar normal no Dr. Chicão, não é, doutor? É normal, é mais ou menos. Porque é questão da abstinência e assim. Eu acho, sim. No Dr. Chicão, sim. Aquela cara representa tudo o que é necessário para as pessoas não praticarem qualquer tipo de relações sexuais e logo não abortarem. Certo? E não só. É também quando o Dr. Chicão, por exemplo, ele está a meio de uma conversa e de repente falam da doutora Margaret Thatcher. Ele tem aquela ejaculação precoce, sim, não é? Normal, não é? Normal, faz um bocado aquela cara de pânico, mas depois olha à volta e vê que toda a gente teve a mesma reação e fica tranquilo. Ficam ali todos com as calças bege sujas. Sim, com aquela manchinha. Na juventude popular, porque é normal. Eles têm aquilo muito cheio e então qualquer coisinha, qualquer toquezinho, qualquer referência pode a qualquer momento. Então ficam um bocado de pânico e o que é que aconteceu? Foi um terremoto, fui eu que me vi, não sei. Sim, aliás, como sabe, o CDS já praticou a abstenção violenta, neste momento pratica a abstinência violenta. Sim. Que é muitas vezes contrair, não é? As suas gónadas para não ejacularem frequentemente, porque aquilo ninguém mexe lá. Agora, sempre que tem sempre aquele gatilho, que é dizer doutora Margaret Thatcher e aquilo... Sim, porque não é só... Não estamos a objetificar a doutora Margaret Thatcher. Não, mas... Não é só o aspecto sexy. É também o conjunto. É o aspecto, as políticas, a forma como ela lidou com os mineiros. Tudo Sim, tudo isso faz com que uma pessoa... Não, ela é o pacote total. Sim. E isso é verdade. Agora, eu temo outras coisas, que é... Qual é o impacto nas sondagens da cara do Dr. Chicão? É bom. Será? Eu acho que sim. É que é assim. Humaniza o doutor. Eu tenho algumas dúvidas. As pessoas têm de ter presente, e aqui demonstra também um bocadinho a falta de experiência e a falta de preparação do Dr. Chicão para ter um cargo, não é importante, que é só, liderar o CDS, mas... Eventualmente, se ele um dia for para um partido que ainda exista,
tem de ter alguma experiência. E muitas vezes a experiência é ter uma experiência de cara. Que é, não interessa que ele esteja a sentir que vai falecer, ele tem de pensar é que há câmaras ligadas. E, portanto, é muito mais importante a percepção do público enquanto ele está a falecer do que propriamente ele estar com medo de falecer. Percebe isto? Acha que se fosse, por exemplo, o Dr. Paulo Portas a discursar, não parava? Continuava a falar e não sei o quê, e nem um terremoto me vai parar, porque... Com aquele ar... Sim. E começava logo a dizer, olhem, 1, na escala de Richter. 2, estou a sentir a subir. 3, 4, já vai em 7, não para, quero falar de outras coisas. e era assim. Era. Ele ia ir numerando com os dedos, como ele Na levanta escala- os dedos, na escala de Richter. a escala de Richter. Isso sim, é lidar com um terremoto. Mas E depois eu, vou-me embora. Não, estava a brincar. Será que o Dr. Chicão estava... Enquanto ele estava... Para já ter piada, nós chamámos de Dr. Chicão, não é? Pegou o termo. Podíamos chamar de Dr. Francisco Rodrigues dos Santos. Porquê? Pegou? Então não era assim que o tratavam na JP? Dr. Chicão. Ficou o Dr. Chicão, vai ser para sempre o Dr. Chicão. Mas ele... Espera lá, mas fomos nós que criámos isso para ele. Não, ele é conhecido vulgarmente como Dr. Chicão. Isso já é fantástico. Mas a cena dele ter parado a meio do discurso, será que ele estava a pensar que aquilo era feedback de Deus? Tipo, Do género. que era dirigido a ele, que era um terremoto de reprimenda, dizer-lhe, calma que as coisas não são bem assim. Imagina que isso acontecia. O doutor estava a discursar e Deus mandava um Godzilla para o comer a meio do discurso. Sim. O doutor não ficava, pois, se calhar o que eu estou a dizer é errado. Não o fazia ponderar a sua mensagem? A mim não, que eu tenho muitas certezas. Ao Dr. Chicão acho que sim. Pois. Que ele é tão inseguro que Ele, eu acho será que ele a devia... esquerda é que tem razão? Será que Vamos isto, ver que isto como- é uma mentira? Será que eu sou um homem? Será que terá sido... Acha que ele ia ponderar a partir disso? Pode ser uma experiência transformadora. Se eu estiver a discursar e for interrompido por um terremoto, eu se calhar repenso a minha mensagem. Não é um feedback bastante Acha intenso. que É as a natureza pessoas- a dizer, pare com isso, calce. Acha que as pessoas de Pompeia repensaram a sua vida depois de terem morrido todas com o vulcão? Não, mas este Sodoma e Gomorra sim. Essas repensaram a sua vida. As que saíram repensaram. Ok. Tenho de comportar-me com mais dignidade. Com mais decoro. Sim. Ok, então o Dr. Chicão, vamos ver isso agora, em breve, não é? Se ele aparecer daqui a 2 dias de rastas, não é? Sim. E com uma touca com as cores da Jamaica, vamos perceber se ele repensou a sua vida ou não. Não, ele depois teve aquelas declarações no final que ele disse, isto meio a brincar, aquela voz dele assim, isto é... Ele a dizer, isto para meio a brincar quer dizer que o CDS está a avalar mesmo a política. E depois muda o tom. Mas falando a sério, os terremotos... Não viu essas declarações? Vi. Sim, foram bonitas. Quando se faz stand-up com um terremoto que acabou de acontecer, acho... É o pânico. É muito, muito, muito bem. Mostra também alguma flexibilidade do Dr. Chicão. Portanto, temos aqui prós e contras. Vamos ver depois, em termos de percepção de público, como é que isto vai funcionar. Recomendação cultural. Ou outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural? Isto já está tão longo, não quero. Pois, eu ia recomendar o Dr. Luís Sepúlveda, porque ele teve coronavírus, por isso está na berra também, que é uma forma fixe dos escritores promoverem a obra deles hoje em dia. Pode serem pacientes zero de pandemias, não é? Pode. E será que as pessoas vão procurar ligações nos livros dele? Sim, por exemplo. Ok. Sabe que o Dr. Luís Sepúlveda fazia parte da guarda pessoal do Dr. Salvador Allende. Por isso é que o Dr. Salvador Allende morreu. Tinha escritores a protegê-lo, a Pois, seguranças. sim. Já viu o que é contratar um escritor para a segurança de uma discoteca? Não dava. Não, é que ainda por cima se tem aquela coisa de uma caneta é mais poderosa do que uma espada. Os militares do Dr. Pinochet Com a metralhadoras rodear o na palácio, mão. com metralhadoras, e o Dr. Luís Sepúlveda com uma bique. com uma bica a tentar acertar-lhe no olho. Sim, esqueça. Ou então, sem a carga da bica, ia meter daquele papel molhado, Sim. sabe, na bica, fazer... A tentar Sim. acertar na testa. É. E acertou. Só que, pronto, as pessoas estavam de metralhadora na mão e com coisas ridículas brancas na testa. É para dizer que ele foi muito competente na proteção do Dr. Salvador Allende. Certo. Sim. E que, curiosamente, também foi deposto a 11 de setembro. Lá está. Depois foi morto. Sim. Pronto, sucedeu-lhe outra pessoa nesse dia. É Sim, isso? foi. Não estamos aqui a defender golpes de Estado, a não ser quando é por socialistas que estão no poder. Lamentamos o que aconteceu no Chile depois, mas Sim. pelo menos em termos económicos, o Dr. Pinochet soube contratar as pessoas certas. De certa forma, o Dr. Salvador Allende que só produziu escritores, não é?
Sim. Tem uma familiar, que é a doutora Isabel Allende, e tinha como segurança o doutor Luís Sepúlveda. Portanto, tinha tudo para correr mal. E acho que o gestor de redes sociais dele era o Dr. Roberto Bolanho. Ah, era? Era. Gestor de redes sociais. Sim. Fazia marketing político, era? Era. O Dr. Roberto Bolanho. E o Dr. Otávio Paz fazia alguma coisa lá? Era o mordomo. Ah, era? Sim. Ok. Portanto, não se rodeiem de escritores, porque podem ou ser depostos pelo Dr. Pinochet ou apanhar coronavírus. Essa é a conclusão a que chega. É. Ok. Agora, ele pode ter infectado todos os grandes nomes da nossa literatura. Tem noção disso, Não não foram tem? assim tão grandes. Todos. Acho que vai tudo às correntes de escritas. É? Tudo. Pois, em todos os livros. De todos os livros portugueses. Houve o Dr. José Luís Peixoto esteve em quarentena, não foi? Sim. E o Dr. Francisco José Viegas. Também. Teve também o Dr. David Machado. Portanto, ainda bem. Pelo menos não saem de casa. Oh, é o que eles já fazem. Eles escrevem, Pois. ficam a escrever. Assim, tudo quarentena. Basicamente estão sempre de quarentena, não é? Sim, o mais pernicioso disto é que, muito provavelmente, agora na rentrée, em setembro, vamos ter livros sobre a minha quarentena. Sobre a solidão A solidão, exato. e o medo da morte Sim, depois de abraçarem um escritor. exatamente. Pronto, é essa a sugestão cultural. É. E dia 11, o Supremacista Cultural Vila Real. Vila Real traz os montes. Certo. Porque há pessoas que podem confundir, metem o GPS e vão para o lado contrário do país. Vila Real, Santo António. Ok. Não Então, é E diga às pessoas onde é que elas podem comprar bilhetes. na Ticketline e na FNAC e à entrada e E na Vorten, podem? Provavelmente sim. Então Podem. pronto. Mas podem comprar lá no local. Podem comprar lá no local, a não ser que esgote, o que está quase. Mas para Lisboa e para o Porto, se calhar, as pessoas convinha apressarem-se, não é? Aí sim. Aí talvez sim. Muito bem. Então vá. Até... Pronto, aí. Jovem Conservador de Direita. Podcast.